Continuando com as questões que a gente estava resolvendo, tirando os problemas que eu tive fazendo a tradução das coisas, acho que a gente está indo bem. Então vamos por exemplo 4 agora. Deixa eu só copiar aqui para que fique mais fácil, tá? Então agora a gente vai resolver um problema com porcentagem e aqui temos um acréscimo, né, no preço. Então vamos ver o que diz nosso belo problema. Tá? Um colégio bookstore, uma loja que vende artigos para o colégio, para estudantes no caso, usa standard markup de 40% em todos os livros, em toda a venda de livros. Tá? Então, o que ele quer que a gente faça? Vende um livro de cálculo por $119. Qual é o preço original, ou melhor, qual é o custo do livro, se ele está sendo vendido a 119. Ela está dizendo que ela adiciona 40% a mais no preço do livro original para ter um lucro, né? Então a gente teria, na verdade a gente teria não, a gente vai ter que montar isso daqui da maneira correta. Bom, 119 já é o preço original mais 40%. Então eu teria o preço original, X, por exemplo, tu pagou pelo livro, sei lá, $100, não sei. Nesse caso aqui, se adicionado 40%, tá não, sei lá o que, uns 60, $70. Preço, não sei, vamos fazer, tá? Então eu tenho o preço original mais x sobre 40. Lembra? Escrever 40% ou 40 sobre 100. Peraí. Isso é x vezes, pô, já tô começando errando. Que maravilha, né? Todo vídeo começa desse jeito. Sempre um erro miserável atrás do outro. Então aqui é x vezes 40%. Tá? Por quê? Porque ele diz que a loja compra o livro, adiciona no valor dele quando ela vai vender, mais 40% do valor do livro para ter algum lucro. Se foi isso que eu entendi. Então ela está vendendo por 119. Vamos lá? 119 e eu escrevo 118, olha que maravilha. Então eu pego x mais x vezes 40%, que aí eu teria, obviamente, né, 40% a mais, e aí eu vou ter o meu valor de venda. O que a gente faz agora? Bom, embaixo eu só tenho esse 100 aqui dividindo. Para mim fazer essa soma de maneira agradável, eu vou transformar esse x aqui, tá? Por quê? Preciso que ele esteja sendo dividido por 100 também para eu poder somar, para ficar fácil de fazer isso. Então multiplica em cima e embaixo por 100. Vou ficar com 100x dividido por 100 mais 40x agora, vou colocar assim, dividido por 100. Eu sempre fico numa dúvida muito grande. Por quê? Porque a gente sempre vai estar trabalhando com frações. Sempre. Do início ao fim a gente vai ver esse tipo de conteúdo aqui e outros conteúdos vocês vão ver que vão se repetir sempre. Qual é que é a minha dúvida? Se toda vez que eu for resolver um exercício desses eu tenho que fazer da forma mais básica possível, ou eu sigo e assumo que as pessoas vão assistir a playlist inteira, ou pelo menos pedaços dela, quando tem alguma dúvida, e não vão chegar aqui, assim, nesse vídeo como se fosse o primeiro e falar, nossa, eu não estou entendendo nada, isso daqui não vai me ajudar. Então eu vou assumir que se tu chegou aqui e não entendeu essa parte, falou, poxa, tá trabalhando com frações, isso está muito rápido, eu vou assumir que tu vai voltar alguns vídeos e vai ver eu resolvendo questões com frações de maneira mais lenta e bem explicada. Eu vou assumir que tu vai fazer esse tipo de coisa, tá? Porque essa técnica, olha só, de transformar o x aqui, reescrever esse valor de outra forma, de uma maneira que eu não altere o valor de x. Olha só, aqui eu estou multiplicando x por 100 e estou dividindo isso tudo por 100. Ou seja, se eu fizesse essa divisão aqui, eu voltaria a ter o x.
Então eu não alterei nada, essa soma aqui vai continuar do mesmo jeito, tá? Então não vai ter erro nenhum nela. Esse é um ponto, tu tem que entender isso. Ah, eu não entendi, então tu tem que voltar alguns vídeos para entender, porque eu já fiz um monte de questões desse tipo. Outra coisa, quando ele fala que é 40%, né? Muito importante, escrever dessa maneira, 40%, ou dessa daqui, 40 dividido por 100, é a mesma coisa. Mas então por que não escreve 40 dividido por 100? É melhor, não é? É melhor ainda se tu simplificar esse zero aqui. Aí, não, deixa eu deixar aqui, 40 assim, vou reescrever aqui do lado. 4 dividido por 10. Não é muito melhor escrever assim? Não, não é. Esse símbolo deixa as coisas mais compactas. Fica mais simples, olha só. Em vez de tu ter que escrever dividido por 100, tu só coloca esse símbolo pequenininho. Olha a quantidade de economia que tu vai ter. Então, mas é só isso. Tanto faz tu escrever 40% ou 40 dividido por 100. Ou melhor, tu tem que olhar para essas duas coisas e perceber que são coisas iguais. Então, essa é uma das coisas que tu vai ter que fazer. E a próxima é essa. De novo, a gente ainda não viu isso daqui. A gente não viu no nosso livro base, porcentagem, juros simples. Vai aparecer isso daqui no nosso livro base. Nesse daqui ele já está assumindo que a gente lembra do conteúdo do ensino fundamental e que a gente não ia ter dificuldade em resolver essas questões, até porque são bem simples mesmo. Mas fora isso, olha, se tu não está compreendendo, volta alguns vídeos que tudo vai ser bem explicado. Essa parte aqui, ó, de eu somar x mais x vezes 40%, é por quê? Porque lá no enunciado, né, na minha tradução porca e triste, eu entendi que a loja pega e adiciona 40% em cima do valor que ela pagou pelo livro originalmente, para ela ter algum lucro. Então, se ela pagou 100, ela vai vender por 140, porque seriam 40% a mais, né? Tu está adicionando ali no teu valor original. Nesse caso aqui eu não sei qual é o valor original, então eu estou dizendo que ela comprou por X, mas quando ela for vender, ela vai fazer X mais 40% desse X, que a gente representa assim, X vezes 40%, que eu poderia representar, peraí, deixa eu só tirar aqui, desse jeito, 40%. Por que eu não fiz isso? Porque dessa maneira aqui fica muito mais fácil ver as simplificações que eu vou precisar fazer. Tendo dito tudo isso, vamos seguir resolvendo. Aqui eu poderia multiplicar tudo, toda essa linha aqui por 100. Podia multiplicar o x por 100, isso aqui por 100, daí ia simplificar esse. E aqui era só adicionar dois zeros. Optei por fazer dessa maneira aqui, tanto faz. Nesse caso aqui são questões mais simples, aí o método que tu vai utilizar não tem um impacto tão grande. Com questões mais complexas, aí a gente para e pensa qual é que é o melhor caminho, o caminho mais simples. Nesse caso aqui foi transformar o x em uma fração, né? Encontrar outra fração que seja equivalente ao x, que essa daqui é equivalente. 100x dividido por 100 representa a mesma coisa que x. Então, aqui do outro lado a gente tem 119. E agora? Bom, agora eu posso somar. Eu tenho 100x mais 40x. Eu tenho 140x sobre 100. Isso é igual a 119. E agora? Bom, agora eu vou multiplicar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso daqui, né? Nossa linha, bela linha aqui. E vou fazer uma simplificação. Tenho 140, simplifico, divido por 10 em cima e embaixo, vou ficar com 14 sobre 10. Agora, multiplico os dois lados por 10. Então, vou ficar com 14x igual a 19 e põe mais um zero. Quanto multiplicou por 10, lembra, né? Melhor multiplicação que tu vai ter na tua vida. É só colocar um zero na frente do número e acabou. E agora? Bom, agora a gente tem que fazer essa divisão aqui.
Então vou ficar com x igual. Eu vou pegar a calculadora, porque essa não é uma conta tão agradável de fazer. Sem um caderno, sem uma folhinha. Então vamos lá. 1190 dividido por 14. 85, tá? Então, o valor original do livro, sem a adição desses 40%, é 85 dólares. Então aqui eu vou botar o cifrão. Pronto. E falta duas coisinhas. Como o dinheiro americano é representado com ponto aqui em vez da vírgula, eu vou deixar assim, padrão. Quando estiver programando também tu vai usar o ponto, é o padrão. Então, não tem problema. Então eu achei 85. Vamos ver a resposta. É isso aí, 85 dólares. O que o autor sugere? Que o preço de venda é igual ao preço original, mais esse markup aqui, que seria o aumento, né? Ali. Esse é o modelo verbal. De novo, primeiro tu pensa no que... Tu olha para o problema, né? E cria um modelo mental e depois transfere isso para equações, que é o que os físicos fazem sempre. E como eu falei, certos modelos, quando tu está querendo descrever um fenômeno físico, né, uma coisa que está acontecendo no mundo, na forma de uma equação, quanto mais detalhes tu inserir na tua descrição, mais difícil essa equação fica, mais variáveis vão entrar. Então chega um ponto que não é nem viável tu utilizar esses modelos muito precisos. Mas isso a gente não vai chegar a ver, pelo menos nesse livro aqui eu acredito que não. Então vamos ver aqui. O preço original de custo, né, que o livro teve foi de 85 dólares e ele está pedindo para a gente interpretar os resultados. Então nesse caso aqui, ó, interpretar os resultados. Bom, eu achei esse valor. Supondo que tu tenha tempo, agora o que tu tem que fazer? Bom, tu tem 85, tu sabe que esse é o teu valor total do livro original, 85 dólares. Como é que tu calcula uma porcentagem desse valor? Vamos fazer por regra de 3 primeiro. 85 corresponde a 100%. Aqui eu vou colocar o símbolo. Então 85 corresponde a 100%. X, no nosso caso agora, a gente quer saber 40, né? Então coloca aqui. 40%. Posso escrever em forma de fração? Posso. Mas nesse caso aqui a gente vai deixar desse jeito. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso aqui é importante. Eu considero esse conhecimento aqui importante, então eu vou fazer o que o livro recomendou, que é olhar para a nossa resposta e ver se ela faz sentido. Então eu quero saber quanto que é 40% de 85. Por quê? Lembra que a gente começou com essa dúvida? Qual é que era o valor original do livro e quanto que valia esses 40% aí do livro que ele ia somar junto? Então é o que a gente vai descobrir aqui. A gente já descobriu que o valor original é 85. Agora vamos descobrir quanto que é 40% de 85. Olha o jeito como está escrito isso. 40 dividido por 100, ou no caso é o x, né, que seria o valor original, vezes esse 40 sobre 100. Por que acontece isso? Olha só, olha a regra de 3 simples aqui que a gente tem. Se eu tenho o valor original 85 e ele corresponde a 100%, a minha dúvida é quanto que é 40% desse valor? Quanto que isso vale? Bom, como é que eu vou descobrir isso? Aqui tu multiplica cruzado, então tu vai ficar com 100x, tá? De novo, regra de 3, aquela coisa que todo mundo já deve estar acostumado. Então, 85, e se não tiver acostumado, a gente vai ter que fazer um monte disso daqui. Não tem problema, no nosso livro base, a gente vai acabar vendo isso daqui uma hora ou outra, então, de novo, eu vou acabar fazendo 50, 60 exercícios desse tipo. Não te preocupa em entender tudo isso de uma vez só, até porque o livro está jogando muita coisa para a gente resolver agora nessas aplicações, que teoricamente ou tu deveria lembrar, que é um conteúdo básico, mais básico do que o que a gente está vendo agora, ou no nosso livro base muita coisa a gente ainda vai ver. Então não te preocupa, isso daqui é meio que um spoiler de muita coisa que a gente ainda vai ver no livro base. Então vamos com calma aí. Mas o que eu tenho nessa regra de 3 aqui?
Então eu tenho 85 vezes 40. Eu vou representar o vezes assim e vou deixar o 40 aqui. Por que que eu não tentei fazer a multiplicação? Porque para mim é conveniente deixar desse jeito, para mim poder olhar para cá e fazer uma simplificação melhor. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer de simplificação aqui? Copia tudo. Eu vou dividir os dois lados por 10. Então, se eu dividir 100x por 10, eu vou ficar com 10x. Aqui, 85 vezes 4. Não tem problema nenhum, né? Aqui eu tenho um produto, então eu dividi o 4 aqui, escolhi o 40 para dividir pelo 10. Ah, mas tu não precisa dividir 85? Não, não preciso não. Lembra? Produto, coisa básica. Tu precisa saber disso, tá? Então, se tu tem 3 números se multiplicando, ou no nosso caso 2 aqui, tu for dividir, quando fizer a divisão, tu não tem que dividir os dois números pelo 10, por exemplo, que é o meu caso. Tu divide um só. Mas isso é coisa básica, né? Já tô entrando num lugar que não tem porquê. Tá, agora, o que que eu tenho aqui? 10, 85, 4. O que que eu posso fazer mais? Bom, lembra, 85 é um múltiplo de 5. 10 também. Então, se eu dividir tudo, isso eu estou fazendo só para me facilitar uma conta que eu estou fazendo de cabeça, entende? Se fosse um caderno, a gente daria outro jeito, mas assim é o que eu posso fazer. Então, eu vou dividir os dois lados dessa igualdade por 5. Então, eu vou ficar com 2x igual 85 dividido por 5. 5 vezes 10, 50. Não é, não é mistério para ninguém. 5 vezes 15 daria 75, né? Porque 5 vezes 5, 25, 75. Então 5 vezes 16 dá 80. Então aqui é 17. Vou ficar com 17 vezes... Opa! Vezes... Ah! Na terceira vai. 17 vezes 4. De novo, outra simplificação. Divide tudo por 12 de novo. Por 2. Então vou ficar com x igual a 17 vezes 2. Que vai dar 34, né? Se eu não me engano. 34. Pronto. Então a gente chegou que 85% de... Não, que 40% de 85 é 34. Esse número faz sentido? Bom, é só a gente voltar para a nossa pergunta original. Pega isso daqui. Copia aqui, ó. Que isso é interpretar os resultados que a gente obteve. Então o valor do livro eu sei que é 85. Mais 40% desse valor eu achei 34. E isso tem que ser igual a 119. E aqui a gente está verificando se a nossa resposta faz sentido. Então, 85 mais... Vamos lá, 89 mais 30. Então, dá 100 e sobra 10, 119. Daria... Eu fazendo conta rápida, olha só. 8 mais 3 dá 11, né? Então, daria 110 nesse caso. 5 mais 4 dá 9, então 119. Igual a 119. Prontinho, chegamos na mesma resposta, então a gente verificou que está certo. Mas não era só isso que eu queria chamar a atenção. Por que que quando eu quero tirar, quero descobrir qual é que é uma porcentagem de um valor, por exemplo, eu tenho x aqui, ou melhor, eu tenho 100, vamos pegar um valor inteirinho, e eu quero saber quanto é que é 50% de 100. Então escreve assim, 50 sobre 100. Oh, mas isso é muito óbvio. É, pois é, até eu vou escrever ele desse jeito aqui. Eu tenho 100 e eu quero calcular 50% disso. 50%. Eu posso escrever dos dois jeitos. Nota que quando pedirem para te calcular a porcentagem de um valor, tu simplesmente multiplica o valor por 50 por 100, nesse caso, né? Ou pelo número que tu quer. Só multiplicar. Pega o valor e multiplica por isso. Ficaria 50 por 100. Da onde é que vem isso? Vem daqui, ó. Vem numa regra de 3. Por quê? Suponha que o teu valor é 100. 100, opa, 100 até que é um número... Tá, enfim.
100 corresponde a 100%. Aqui 100 igual a 100, né? Agora tu quer saber o valor, sei lá, x corresponde a quanto? Tu quer saber 50% desse valor. Quanto é que dá 50% de 100? Então copia aqui, coloca. O que tu vai fazer? O que a regrinha de 3 manda? Multiplica cruzado, então tu vai ficar com... vai ter x 100x, né? 100x igual a 100 vezes 50. Então, 100, vezes 50. Vamos colocar o 50 aqui, ó. Assim. Tá, e aí o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que se tu dividir os dois lados por 100, tu vai ficar com x, tá? O 100 não foi um número feliz para mim, mas vai ficar com 100 vezes, e aqui eu estou reescrevendo as coisas, 50 dividido por 100. O que isso diz pra gente se tu olha para uma regra de 3 em geral? Diz o quê? Se querem saber qual é que é a porcentagem, te pergunto, quanto é que é 20% de 30? O que tu tem que fazer? Multiplica 30, tá? Como se tu fizesse a regra de 3. E aqui eu fiz a regra de 3. Como se tu fizesse ela, tá? Do jeitinho que eu fiz aqui. Só que qual é a maneira mais simplificada de lembrar? Pega o número que eles estão te perguntando e multiplica pela porcentagem que ele te informou. Quanto é que é 50% de 100? Bom, pega o 100 e faz vezes 50 dividido por 100. Quanto é que é 20% de 37? É 37 vezes 20 dividido por 100. Eu tentei explicar isso. Eu acho que não foi nenhuma nem duas pessoas que me perguntaram isso em todo o decorrer da minha vida. Pelo menos depois que eu aprendi alguma coisinha, né? Daí as pessoas vinham perguntar. E eu tentei explicar esse tipo de coisa e a pessoa não entende. E aí eu sempre me perguntei, será que sou eu que estou explicando errado? Ou será que sou eu que estou escolhendo exemplos errados? Porque eu mostro a regra de 3 e falo, olha, vem daqui. Quando alguém está te perguntando porcentagem de algum número, que geralmente cai nos vestibulares, né, as coisas mais simples, quanto é que é 20%? Vamos colocar aqui. Quanto é? Ainda vou correr o risco de cometer um monte de erros de português. Quanto é 20% de 59,2? Quanto é que é 20% de 59,2? Vamos colocar o ponto de interrogação. Opa, não é você, pera aí. Pronto, ponto de interrogação. Quanto é 20% de 59,2? Aí adicionei uma vírgula ali para ficar diferente. O que tu tem que fazer? Bom, lembra do que eu falei. Pega o 59,2 e multiplica por 20 sobre 100. 20 sobre 100. Que é a mesma coisa que escrever 20%, lembra? Então é só isso que tu tem que fazer para descobrir. É simples. Eu não consigo entender, sabe? Eu expliquei isso umas quantas vezes e eu sempre fiquei frustrado porque eu explico para a pessoa, eu mostro alguns exemplos mais simples, eu resolvo essas questões, eu tento fazer a pessoa também resolver. E eu sempre ficou aquele vazio, sabe? A pessoa te olhando em silêncio, tu fala, cara, será mesmo que isso é um conteúdo tão difícil assim? Ou a minha explicação tá tão ruim que eu não consigo ensinar a pessoa a fazer? Porque assim, beleza, tá. Isso aqui é o jeito de decorar, mas o que tu teria que fazer teoricamente? Bom, tu teria que dizer assim, olha só, 59,2 equivale a 100%. Aí tu vai lá e escreve, faz a tua regrinha de 3 na calma. Agora tu põe o teu x ali e diz assim, bom, x, ele quer saber 20%, né? Então, 20%. E agora, simplesmente, mecanicamente, faz o quê? Tu faz 100x, né, que multiplica cruzado, igual a 59,2 que multiplica 20, só o 20. Deixa a porcentagem quieta, já foi embora. Então, tu tem isso aqui, 59,2 que multiplica 20, tá? Lembra a regrinha de 3, só vai pegar os números, esquece o símbolo agora. Só usa os números aqui. E agora o que tu faz? Bom,
Primeiro que tu tem que isolar a tua variável, a coisa que tu não sabe aqui, que é o x. O que tu vai fazer? Divide os dois lados por 100, tu vai ficar com x igual a 59,2 que multiplica 20 por 100. Entende? Tu chegou na mesma coisa que a gente fez aqui. Ou seja, pega o número que eles estão te perguntando qual é a porcentagem e multiplica pelo valor que ele te deu ali de porcentagem, 20% nesse caso, que a gente chegaria, mesmo, chegaria na mesma coisa aqui fazendo a regrinha de 3 com calma e paciência. Não sei por que eu não consigo explicar, nunca consegui, tive sucesso em explicar esse tipo de coisa. Talvez seja um problema meu, talvez isso aqui seja muito complicado. Realmente, os meus exemplos não sejam tão simples assim, mas falhei miseravelmente em tentar explicar isso daqui. Uma das causas que eu acho que existe é que as pessoas que me pediram ajuda não sabiam resolver frações direito, tinham muitas dúvidas em relação à fração, e tu tá vendo que ela aparece aqui, e isso tu tem que olhar para essa coisa aqui e falar, só mais uma, né? Já vi tantas, essa é só mais uma. É a milésima fração que eu vejo esse mês. Então, esse foi um dos problemas, eu não ter parado e falado assim, olha, tu sabe resolver o problema de fração? Tu entende sobre frações, tu sabe multiplicar frações, dividir e tudo mais? Então eu não fiz isso em nenhum dos casos, sabe? E agora, hoje em dia, eu vejo que isso é importante, porque é um conteúdo anterior a esse e tu tem que saber, não tem como fugir. Então talvez das próximas vezes eu esteja mais preparado. Mas eu também não sei frações, eu tô nesse vídeo aqui e não sei fazer. Bom, volta uns 5, 6 vídeos atrás que tu vai encontrar eu resolvendo um montão de problemas e explicando tudo passo a passo. Por enquanto, a gente não dispõe de todo esse tempo aqui para me revisar toda vez que eu for fazer um exercício, né? Então a gente agora tem mais outra questão aqui, tem outra chance de treinar isso daí. Vamos lá, questão 4. Essas pequenas questões que eu gosto muito desse livro por conta disso. Uma questão pequenininha, do lado do exemplo, tá? Então é uma questão bem similar. E a resposta vai estar na mesma página, que tu não precisa ir lá atrás no gabarito conferir. Não, tá ali. Só testa. E se eu não quiser fazer? Pô, não faz, cara. Esquece. Faz o exemplo, só lê por cima. É muito fácil, eu já sei fazer isso daí. Então só segue a vida, pô. Ninguém te obriga a resolver as questões. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma loja de livros, né? Que vende online. Ela dá 20% de desconto para um paperback books. Tá. Encontre o preço original de um livro que está sendo vendido por $5,28 de dólar após o desconto. Aqui a gente tem um desconto, então a gente teria o quê? Vamos montar de novo a nossa questão. Lembra, a gente primeiro faz um modelo mental, a gente poderia escrever preço original menos o desconto, mas acho que não é necessário, a gente já entendeu essa parte. Então, pulando já para a parte da matemática, o que a gente tem? A gente tem o valor original do livro, só que ela dá um desconto. E quanto que é esse desconto? Olha só, aqui a gente já está usando o que a gente já viu, né? Como é que eu descubro a porcentagem? Pega o valor original e multiplica pelo valor de porcentagem que ele está te indicando. Então, o que a gente tem? 20%. Bom, pelo menos dessa vez o número é conhecido, né? Então, 20% de desconto. Ele te dá esse desconto, então pega o valor original do livro menos esses 20% em cima do valor original. E aí qual é que é o preço do livro daí que vai sair no final? 5,28. Então 5,28. E agora o que a gente tem que fazer? Bom, isolar a nossa variável e com isso a gente chega na resposta. É bem simples, né? Nesse caso aqui, eu vou multiplicar tudo por 100. Olha só, eu só tenho 100 dividindo aqui embaixo. Então, dessa vez eu não vou transformar o x numa fração, eu vou simplesmente multiplicar os dois lados por 100. De novo, multiplicar tudo por 100, não só esse termo aqui, que é o que acontece de vez em quando tu está com pressa. Então, 100x eu vou ter, né? Menos, aqui vai ser 20x, o 100 que estava embaixo simplificou, e do outro lado
528. E agora? Bom, agora tu junta esses dois aqui, cara. Tu vai ficar com 100... Não, tu vai ficar com 80x. Né? 100 menos 20, 80x. E aqui não é menos, é igual a 528. Pronto. E agora? Agora, bom, aqui tu poderia dividir, por exemplo, por 10. Tu ficaria com 8x igual a 52,8. Que não sei aonde isso poderia te ajudar. Talvez no caderno, fazendo essa conta, mas no momento a gente vai usar a calculadora. Esquece. Essa simplificação aqui é desnecessária se tu vai usar a calculadora. Que é o que eu vou fazer. 528 dividido por 8. Tem coisas que não dá para perder tempo fazer de cabeça. 66. Eu botei por 8, né? Desculpa, então se fosse por 80 dá 6,6. Então x é igual a 6,6. Ah, mas tu dividiu só por 8 e como é que agora tu botou a vírgula? Bom, aí é outra coisa que a gente já viu sobre frações, sobre divisão. Tu tem que voltar alguns vídeos. Mas basicamente, dividir, eu posso colocar isso assim, vou apagar essa parte aqui. Dividir 528 por 8 e depois por 10, né, que foi o que eu me esqueci de fazer. O que está acontecendo aí? Suponha que eu dividi tudo por 80. Eu vou reescrever isso aqui como? Primeiramente, o que eu fiz? Eu fiz 528 na calculadora, né? Dividido por 8. Pronto. Vou separar isso. Foi o que eu fiz primeiramente. E agora eu tenho... E ainda no final eu dividi tudo por 10, né? Que seria 1 sobre 10. Se eu juntasse essas frações, lembra? Ó, aqui a gente bateu em multiplicação de frações. Eu tenho uma liberdade muito grande quando eu estou falando em multiplicação em rearranjar essa coisa. Eu posso reescrever isso como sendo... Aqui eu vou adicionar frações, tá? Ah, vai demorar muito. Não tem problema, a gente relembra das coisas, é legal. Eu tenho, nesse primeiro caso, eu tenho 528. Mas aí é 500, né, cara? 528 dividido por 8. Aqui eu vou representar vezes, tá? Que foi o jeito que eu escrevi ali em cima. Mas a gente bota assim. Vou colocar outra fração. 1 décimo. Pronto. Isso aqui é equivalente a escrever. Deixa eu ver. Vamos só copiar você. E eu vou refazendo aqui. Isso é equivalente a escrever 528 dividido por 80. Opa, ele trocou aqui. 528 dividido por 80. Também dá para escrever desse jeito. Que também é equivalente a escrever... como é que eu vou fazer aqui? 528, peraí, deixa eu só colar aqui. 528 dividido por 10. Peraí, sai daqui, cara. Dividido por 10. Pronto. Vezes, mas não mais, vezes. Vezes quem? 500, não, 528 não. Vezes 1/8. Então, pronto. Ficou bonitinho. Então, olha a liberdade que eu tenho de trabalhar com frações quando eu tenho multiplicação. Vê que eu posso representar a mesma coisa de várias formas. E executar as divisões de várias maneiras. Aqui, primeiro eu dividi pelo 8, depois dividi por 10. Nesse caso, eu divido direto por 80. Nesse caso, eu divido por 10 e depois divido por 8. O resultado que eu obtive dessa fração aqui. Então, vê que tu tem uma certa liberdade de escolher como tu vai fazer essas divisões, como tu vai simplificar a fração e tudo mais. Isso daí, por enquanto, não tem tanta utilidade assim.
Mas no vestibular ou em questões mais difíceis de física e tudo mais, quando tu te deparar com simplificações que tu vai ter que fazer, escolhas que tu vai ter que fazer, esse tipo de conhecimento aqui vai te ajudar um monte, tá? Vai te facilitar a vida, às vezes tu tem que trabalhar com equações complicadas, que a única dificuldade da equação é tu enxergar essas coisas aqui, essas simplificações para fazer, essas mudanças pequenas. Então não fuja das frações. É um conteúdo extremamente importante, que se tu não entendeu até agora, como tu tem toda essa liberdade de fazer essas coisas do jeito que tu quiser, claro, obviamente seguindo as regrinhas, né? Mas olha só a liberdade que tu tem de trabalhar com os números. Então, não negligencia isso daqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o cifrão aqui, porque a gente tem que colocar a resposta, né, cara? Se eu ficar aqui 200 horas falando da importância das frações e o quanto tu vai ver isso nos conteúdos mais avançados e o quanto isso vai te facilitar a vida se tu entender agora, né? A gente vai a noite inteira aqui. Então vamos seguir. Essa é a minha resposta. Eu achei 6,6 dólares como resposta. Então esse seria o valor antes de receber o desconto de 20%. Esse valor faz sentido. Agora esquece que a gente verificar a questão. Se a gente começar a fazer isso, já vai demorar muito. Faz sentido se eu tirar 20% de 6,6 e eu obter 5,28? Não é tão longe, né? Faz certo sentido, não tem problema. 20% de 1 dólar seria 20 centavos. De 5 seria 1 dólar. 20% de 5 dólares, tu teria 1 dólar de desconto. Então, se fosse 6 dólares, por exemplo, 20% disso seria 1 dólar. Se fossem 6 dólares, vai dar o que? 1 dólar e alguma coisinha de desconto. Então, se a gente tirar 1 dólar e uma coisinha daqui, vai ficar com 5,7, por exemplo. Eu não sei. Então, aqui a gente tem com 5,28. Faz sentido. A nossa resposta não está longe. A gente não encontrou 10 dólares aqui. Então, sim, numa verificação grosseira, a gente chegou que tá certo, faz sentido. Vamos verificar se está certa a nossa resposta. 6,6, sem ter que refazer. 6,60. Tá bom. Só não coloquei o outro zero para representar o dinheiro certinho, mas tá aí. Chegamos a algum lugar. Vou colocar o zero aqui só para não ficar feio, tá? E aqui seria o ponto, né? Se a gente estiver falando do padrão americano. Nem tenho certeza se seria isso. Se é assim que é chamado, mas tudo bem. E agora, o que que a gente tem? Aplicação envolvendo... Tá, principal agora a gente já viu que é parte de juros simples, essas coisas, tá? Interest que não sei. Mas enfim, vamos ver. Vou escrever aqui exemplo 5. Nos últimos questões que eu fiz no vídeo passado, eu tive uma certa dificuldade com isso. Vamos ver se agora vai. Miguel tem 10 mil dólares para investir em dois diferentes fundos, tá? Em dois fundos diferentes. Um dá uma relativo safe bound fund 8% de retorno no investimento a cada um ano, no fim de cada ano, tá? 8%. E o outro fundo é de risco e ele torna 17%, ele retorna 17% depois de um ano. Eu ficaria com 8%. Mas enfim, isso é cada um. Se no fim do ano Miguel de 11.475, se o dinheiro dele cresceu para 11.475, acima de 10 mil, abaixo dos 10 mil, sei lá o que, investimento, quanto dinheiro Miguel investiu em cada fundo. Putz, tá, ok. Então ele ficou com 11.475. Above, sei lá se é
Isso, 10 mil. Então ele está perguntando quanto dinheiro o Miguel investiu em cada fundo. It deve ser, sei lá. Aí eu fico. Esse é o problema das traduções, né? Esse é o problema da gente estar olhando esse livro. Mas, de novo, não é o nosso livro base. Não é o que a gente vai resolver até o final. É só pra gente ter um comparativo de diferença, da dificuldade das questões e tudo mais. O meu inglês é porco, é tosco, mas como deu para perceber até agora, a matemática é uma linguagem universal e tirando algumas palavras que trazem uma dificuldade maior, a gente consegue entender boa parte do livro. Então, isso já é um bom sinal, né? Então, se eu entendi direito, ele investiu nos dois, tá? Eu vou só tirar minha dúvida, porque não tem como ficar com ela, né? Fica complicado. Tradutor. Só quero saber se ele investiu nos dois pra gente fazer as contas. Above. Acima. Tá? Acima. His. Então vamos botar o his aqui. Acima dele. Tá. Se ele botou entre parênteses, então é porque é só um complemento, mas não seria necessário para te entender o que aconteceu. Um ano. O portfólio, sei lá, o dinheiro dele cresceu para 11.475. Então, acima dos seus 10 mil de investimento. Quanto dinheiro o Miguel investiu? IACH. 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 Em cada. Então, IT é cada. Então, beleza. Então, ele investiu nos dois, uma porcentagem em um, outra porcentagem no outro. Como é que vamos fazer isso? Vai ser tranquilo, pô. Pensa o seguinte. Então, eu vou ter uma soma. 10 mil é o meu dinheirinho. Meu dinheirinhos ali. Vou colocar um P, que seria o principal. 10 mil. E agora, como é que a gente interpreta essa coisa? Bom, passado um ano, cada um vai pagar. Eita putz! Ele investiu um pouco em cada fundo. Então a questão não é tão agradável assim, não é? Que ele não poderia pegar os 10 mil e investir 10 mil num e 10 mil no outro. Não, ele investiu um pouco em cada e a soma de tudo deu 11.475. Vamos lá, o que eu sei? X, eu estou dividindo em duas partes aqui o dinheiro dele. X mais Y igual a 10 mil. Pronto? Chegamos nisso? Chegamos nisso. Então estou dividindo em duas partes o dinheiro dele e assim é o que acontece na vida real, cara. Tu te depara com um problema que tu não estava esperando, tu não está preparado. Tu tem que tentar fazer. Vai escrevendo. Ah, mas eu não tenho certeza do final. Bom, não importa, cara. Vai tentando. Primeira coisa que a gente sabe é que ele colocou um pouquinho em cada fundo. No fundo A, que ele botou X, né? Que eu não sei quanto é esse X. Esse fundo paga 8% ao ano. Ele vai deixar um ano lá. Então como é que a gente vai saber quanto é que é esse 8%? Vamos colocar aqui. 8%. Só que eu vou ter X. Calma lá, olha só para te não errar. Eu vou ter X mais esses 8% aí. Que eu vou obter do fundo de investimento A. Vai ser isso daqui. Bom, isso daqui a gente já viu, a gente já sabe como é que funciona. Resolver um problema mais simples, né? Se ele tivesse investido só num lugar. Não é o caso. Bom, ele pegou o resto do dinheiro dele, então a gente vai somar aqui. Ele pegou a outra parte que sobrou e investiu no outro fundo. E quanto é que esse outro fundo vai render para ele fora o Y que ele colocou? Bom, vai ser Y vezes 17%, né? 17%. Olha aí como a gente escreve. E tudo isso gerou quanto para ele? Bom, gerou 11.475. 11.475.
Parece um pouco mais complexo essa questão, ela é, mas a cara dela é um sisteminha de duas equações, x mais y, tranquilo de fazer, se eu não errar nada. Então aqui, o que eu vou fazer nesse caso? Vou pegar essa daqui, que eu tenho que trabalhar com ela por enquanto. Eu tenho 100 dividindo aqui e aqui. Isso aqui me atrapalha um pouco, principalmente fazer conta de cabeça. Então a gente precisa se livrar desses divisores. Multiplica os dois lados dessa igualdade por 100. Tu vai ficar com 100x mais 8x, lembra? Simplificou embaixo. Então esse 100 aqui foi embora, sumiu, não vai voltar. Mais quem? 100y, lembra? Multiplica tudo, todos os termos, mais 17y. 17y igual a esse valor aqui, 11.475. Então 11.475. Quando a gente multiplica por 100, adiciona 2 zeros no final do número e está tudo certo. E agora? Bom, agora tem que juntar esses caras aí. Vai ficar com 108x. 108x mais 117y igual a 1147500. E tá aí essa coisinha pequena. Mas o que tu sabe? Tu sabe que x mais y é igual a 10.000. Então, basta isolar um desses valores aqui e substituir na outra equação. Ou fazer o contrário, isolar um desses aqui e substituir na de cima. Qual que eu prefiro? Cara, de qualquer jeito vai dar trabalho. Então, pega esse daqui, coloca aqui. Essa questão, eu espero que eu não erre ela. Sinceramente, do fundo do coração, eu não gostaria de errar. Então vamos isolar o x aqui. Vamos deixar o x igual a 10.000 menos y. E agora o que tu faz? Substitui em cima, nessa outra. E aí a gente vai chegar em alguma coisa. Então o x, tu coloca entre parênteses aqui. Poxa, tão simples, né? Trivial. Essa aqui com toda certeza eu vou usar a calculadora, não tenha dúvida. Mas não para essa conta inicial aqui. Lembra? 108 vezes 10.000. Escreve o 108 primeiro. Conta quantos zeros tem? 4 zeros. Então coloca eles aqui. 1, 2, 3, 4. Multiplicar por 10 é ótimo, é maravilhoso. Ou qualquer múltiplo do 10, o 100, o 1000, o 10.000. Qualquer um desses aí é maravilhoso fazer a multiplicação. E aqui eu vou ficar com menos 10, 1, 2, 3, 4, não, 3 só, né? 10.000, y mais 117y igual a 11475 e 2 zeros. Nessa aqui o autor ele não foi tão feliz assim. Ele poderia ter facilitado a vida, mas tudo bem. Y vai bater com valor negativo. Faz algum sentido y ser negativo? A tua resposta para o y vai ser negativo. Ou seja, ele investiu um valor negativo, isso não faz sentido. Eu posso ter errado alguma coisa, eu já vi o meu erro aqui, tá? Eu tô vendo que quando eu... Se bem que quando eu for isolar isso... não, esquece. A gente nem terminou de isolar o y ainda, esquece, deixa quieto. Vamos lá. Então eu vou ficar com o quê? Vou ficar com 9... Aqui eu tenho 10.000, né? Eu vou ficar com 9.883 y. Então copia tudo essa coisa. Ctrl C. Aqui 10.000 y menos mais 117 y. O que eu vou ficar? Com 9.883
e 83 y negativo, né? É por aí. Não, mas de qualquer jeito isso vai dar um valor negativo. Então eu errei alguma coisa aqui, pô. Y valor tem que ser positivo, não faz nem sentido. O que eu errei? Então a gente volta para cá e olha. Porque quando eu for tentar isolar o Y aqui, ó, esse 11.000 aqui é maior do que esse 10. Ou não. Conta 3, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quando eu for isolar o Y vai dar problema. Vai ficar com valor negativo. Se eu somar, se eu subtrair 10.000, depois eu ainda vou ficar com valor negativo. Esquece, então tá errado. Mas o que eu errei? Porque eu estou supondo o seguinte, calma lá. O meu principal é 10.000. Meu capital, meu montante, que é o dinheiro que eu tenho. Então vou pegar um pouquinho, vou aplicar no fundo de investimento X. Quer dizer, eu vou pegar um pedaço do dinheiro, vou aplicar no primeiro investimento, outro pedaço no segundo. E aí eu vou ficar com essa coisa aqui. X mais 8 por 100 e aqui 17%. O Y mais esse pouquinho que ele vai dar. Então até aqui não tá errado. Só ver as porcentagens, 17% em um ano. E aí eu vou ficar com 11.470. Ah, tá. Tá. Olha a idiotice. 1.475 é o que eu vou conseguir de lucro. Então, só pensa, esquece o X em si. Só pensa no valor que tu vai obter de porcentagem. Esquece esses 11 mil e pouco aqui. É só 1.475. Esquece essa coisa e não faz, deixa quieto, esquece. Já que aqui já deu erro, a gente apaga e tenta melhorar o pensamento. Pensa só que os valores de porcentagem que tu recebeu foram isso daqui, a soma dos dois, né, dos dois investimentos, foi isso, 1.475. Então, ficou mais simples a gente fazer essas contas. Mas de novo, segue aqui, multiplica os dois lados por 100, tu vai ficar com 8x mais 17y igual, e aqui não tem jeito, 1,475 e põe 2 zeros. Você livrou da divisão, mas aumentou esse número aqui para 147.500. E agora tu isola um desses, né, cara? Tu vai ficar com x, de novo, igual a 10.000 menos y. E substitui nessa beleza aqui. Então tu vai ficar com quem? Com 8, que multiplica 10, 1, 2, 3, 10.000 menos y igual a quem? A esse número miserável aí. Igual nada, pô. Isso aqui é só a parte do x aqui que tu multiplicou. Isso mais 17y. Tá aqui. Copia tudo, cola aqui só para adiantar o processo. Pronto. Faz isso daqui, isso aqui dá 80.000. 80.000 menos 8y, quer dizer, mais 17y igual a esse pequeno valor aqui. Copia, cola. Pronto. Agora tá com a cara melhor. 17y menos 8y vai dar um valor positivo. Esses 147.500 é menor que esses 80.000 aqui, então o y vai ser um valor positivo, que faz sentido, tá? Porque tu pegou um valor positivo aqui, né? Tu não se endividou, tu colocou um pouco de dinheiro no teu investimento. Então agora a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com 17 menos 8 dá 9. Acho que 9y menos
Aqui eu já vou colocar igual 147.500 menos 80. Menos 80, 1, 2, 3. Pronto, 80 mil. Então tá quase isolado as coisas. Aqui eu vou fazer uma calculadora. De novo. Ah, mas tem coisa a fazer de cabeça. É, até dá. No caderno dá. 147.500 menos 80. 1, 2, 3. Pronto. 67.500 dividido por 9. 7.500. Tá bom. 7.500. Então meu Y é igual. Bota o cifrão. Então investiu $7.500. 7.500.00. Tá aí. Esse foi um dos investimentos que ele fez. E o X, né, que é o outro pedaço do dinheiro, 2.500 para dar os 10 mil. Então 2.500.00. Tá aí. Chegamos no valor. Só isso? É. Faz sentido com a resposta? Faz, porque é a soma dos dois. A gente tem os 10 mil, tá tudo certinho. Então, o meu erro foi considerar tudo. Por que que deu um valor muito absurdo? O que que eu errei? Em vez de eu considerar só a porcentagem. Porque se eu somasse x mais a porcentagem, com y mais a porcentagem, daria os 11 mil e pouco. Seria 7, o meu x é quanto? 2.500, né? Agora não compensa calcular a porcentagem disso. Não sei o que que eu errei, sinceramente. Se eu considerasse mais o y ali. Porque y e x, nesse caso, que não poderia afetar em nada. Porque olha só. X mais y, no caso, é 10 mil. Beleza. Esse número estaria aqui. Seria a mesma coisa que eu escrever assim, ó. Mais, aqui eu colocaria 10. 1, 2, 3. Mais essa coisa toda aí. E aqui, em vez de colocar 1.475, eu colocaria 11.475. Então, colocar o x e o y aqui não alteraria nada, desde que eu mantivesse aqui 11 mil e pouco. Então, eu não sei o que que eu errei nessa conta de ter o x e o y aqui junto que eu tinha. Bom, não sei, vamos deixar por enquanto assim. Acho que tem mais alguma coisa? Acho que não. Então, fica por isso. 7.500, 2.500. Vamos ver se está certo. Tá. Solução. Esse tipo de problema às vezes categoriza uma mistura, tá? Uma mistura. Ele colocou o teu dinheiro em diferentes investimentos. Ele tem que determinar quanto dinheiro foi dividido para cada investimento. E ele teve no total de lucro ali 1.475, né? Então as informações que o problema deu pra gente podem ser organizadas em uma chart. Não sei o que significa. São dois recursos de dinheiro. O montante investido e o montante dividido em ambos, tá? Então ele monta uma tabela. Então x a 8%. E aqui eu tenho 10 mil menos x, tá? É um jeito de pensar isso. Que é o jeito de escrever, né? O y, no caso, para ele usar só uma variável. Então, em vez dele, eu escrevi x mais y, né? Ele escreveu x e no outro ele escreveu 10 mil menos x, que é a mesma coisa que eu ter colocado o meu y ali. É outro jeito de representar, não tem problema nenhum, tá certo? Tanto de um jeito como de outro. Deixa eu até escrever isso aqui. O que que ele fez? Ele escolheu o x dele e a outra parte ele fez mais 10 mil, que seria o total, né? 10 mil. Vamos supor que eu tenho x mais y aqui, que eu estou escrevendo simplesinho. X mais y é igual a 10. Não, 10. Deixa um número parecido. Esse é um jeito de tu escrever isso, né? Tem dois valores e a soma deles é igual a 10. Tu pode representar isso de outra forma. Tu pode escrever x mais 10 menos x.
igual a 10. Esse é outro jeito de representar. Não tem problema nenhum em fazer assim. E aqui se tu... Isso aqui vai dar uma igualdade, ó. X menos x dá 0. E aqui eu ter 10 igual a 10. Que basicamente tu isolaria o y ali. Então tu ficaria com... Subtrai x dos dois lados, tu ficaria com y igual a 10 menos x. Isso daqui, escrever só uma variável, tu vai usar bastante. Então por isso que eu chamei a atenção. Esse tipo de maneira de escrever essa coisa aqui tu vai usar para calcular distâncias. Na física tu vai usar bastante. Então não tem problema nenhum a gente olhar para isso aqui com mais cuidado. Eu não fiz assim, poderia ter feito ele ficar bem melhor, né? Tu trabalha só com uma variável para resolver. Então se a gente pegar outro problema similar a esse, eu vou escrever dessa maneira. Usar só uma variável e a gente vê o que dá. E falando em outro problema, é o que a gente vai fazer aqui. Aqui olhar a resolução dele, vamos dar uma olhada, tem que passar da outra página. Vai ser similar a nossa, só que a diferença é que vai ter o x aqui, só uma variável, certinho. Então tá certo, ele achou que o valor de x é 2.500 e o outro obviamente vai ser 7.500, né? Então tá aí, chegou na mesma resposta que a gente. E a resolução aqui não tem muito o que ver, né, cara? Simplesmente resolver a questão. Não tem muito trabalho, é mais trabalho mecânico mesmo. Agora a gente tem a questão 5 aqui para responder. Então vamos praticar. Questão 5, o que ele quer? Jonathan. Putz, outra palavra, não faço ideia. Tá. Acho que deve ser dividiu, investiu, sei lá. 4.000 em 2 loans. Tá? 7% interesse em outro 1%. Após um ano, tá? Então ele investiu, vamos dizer que em 2 lugares, ele tinha 4.000 inicialmente, um paga 7% ao ano e outro paga 1,5%. Interest. Tá, isso aqui tá muito complicado, pera aí. Essa palavra tá estranha, vamos pesquisar, porque provavelmente essa questão não vai ser tão simples assim. Então, tradutor. Vamos colocar N. Você vai trazer com Ana, sim. Só estou mudando o nome para ficar mais fácil escrever. E para o tradutor ter contexto. Puta que pariu. Volta para cá. N. Ana pegou emprestado. Tá, pegou emprestado 4.000 em 2. Então eu vou colocar 4.400, por exemplo. Não tem problema. Em 2 loans. Pegou emprestado em 2 empréstimos. Contexto. Loans. Charge 7% interest. Então, ponto. One loan. Um empréstimo. Então, empréstimo, legal, aprendemos uma palavra. Charged. Não sei porque que ele, quando tu dá o Alt Tab, ele seleciona todo o texto, cara. Charged. Um empréstimo cobrando 7%. Então, 7. Vamos colocar o porcento. Eu não sei se ele entende todo o contexto dessas coisas. Mas enfim, cobrou 7%. Olha, já mudou, viu? E o outro cobrou 1%. Esse interesse aqui cobrou, né? Após um ano, Jonathan pagou os 225 não é juros, vamos dizer que seja juros, sei lá. Encontre o montante que ele pegou em empréstimo em cada lugar, em cada banco, né? Então ele pagou isso aqui de juros e ele tá.
Ele pegou 400, a soma de tudo que ele pegou foi 400 conto. 400 não, 4.000. Ele pagou 225 de juros e a gente tem que descobrir quanto que ele pegou em cada banco. Tá bom. Tranquilo? Tranquilo, parece sereno. Aqui eu vou escrever do jeito que que o livro faz. Então eu peguei X em um banco, vamos dizer que seja isso, e no outro eu peguei 4.000 menos X de empréstimo. A gente vai ficar só com uma variável aqui, lembra? Só que é mais, né? Coloco mais aqui. Então em um banco eu peguei isso aqui e no outro eu peguei o resto. E o total do dinheiro que eu peguei é 4.000. Bom, essa é uma informação que a gente tem. Por enquanto, isso aqui é útil desse jeito, porque escrever só com uma variável, isso aqui vai ter alguma utilidade? Vamos ver. Deixa assim. Agora, um cobra 7% e o outro cobra 1,5% e vai ser igual a 225. Então, quando a gente está falando nos juros, um vai me cobrar 7%, né? Então seria 7% do X. E o outro vai me cobrar, aí pega o valor que eu tenho ali, que é 4.000. 4.000 menos X. Tá, talvez esse jeito aqui de escrever ele não seja útil, porque eu vou ficar só com uma equação. Porque eu não vou precisar de duas equações, encontrar o valor de y, substituir, isolar a variável. Então já direto aqui eu já vou ficar só com uma variável. Então isso daqui é só para a gente entender o que está acontecendo, mas quando for resolver, bom, tu já está com uma variável só de qualquer jeito, tu não vai ter trabalho nenhum. Então o valor, o segundo valor, né, que ele pegou no outro banco, que cobram a taxa de quem? De quanto? 1,5% ao ano. Então, vamos lá, 1,5%. Ah, mas tem número com vírgula aqui, porcentagem, não tem problema nenhum. Número é número, a gente trabalha com todos. Ele pagou 225, 225. Então, só tem que descobrir o valor de x. Trabalhando desse jeito aqui já vai ser direto. A gente só resolve isso aqui e já vai ter o x. Olha que facilidade. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Olha só, eu tenho 100 dividindo aqui, eu tenho 100 dividindo essa parte aqui também. Isso aqui tá ruim. Então, eu vou multiplicar tudo por 100. Eu vou ficar com 7x mais... Aqui ainda deixa do jeito que tá. Eu vou ficar com 4.000 menos x, que multiplica 1,5. Lembra? O 100 simplificou, mais 1,5 continua no lugar que ele está. Isso igual a 225. E põe dois zeros aqui, né? Multiplicou tudo por 100, vai ficar com essa coisa aí. Pronto. E agora? Agora essa multiplicação que tu vai ter que fazer. Esse 4.000 aí vezes 1,5 e esse menos x vezes 1,5. Então, tu vai ficar com 7x, ele se mantém do jeito que tá, mas não é igual, cara, é mais. Aqui, 4.000 vezes 1,5. Faz o seguinte, 0, tu desloca essa vírgula para cá. Vai ficar com 400 vezes 15. Ou 4 vezes 15, que dá 60, e põe mais dois zeros. Então, 60 com dois zeros aqui. Pronto. E é isso aí. 6.000. 4.000 vezes 1,5. Faz sentido essa multiplicação? Faz. Esquece esses três zeros e mantém só o 4. 4 vezes 1,5. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0,5 dá 2. Então 4 mais 2, 6. E põe os três zeros ali. Faz todo sentido do mundo. E aqui menos 1,5x. Isso tem que ser igual a 225,00. Pronto. Agora junto o que dá para juntar. Vai ficar com
7 menos 1,5 dá 5,5, né? 5,5x igual 22500 menos 6.000. Faz sentido esse valor que eu encontrei? Para cá faz, né? 5,5 mais 0,5 dá 6, mais 1 dá 7. Pronto, bateu o valor. E aqui só tem que fazer isso. Aqui é 22.500 menos 6.000. Não é para ser tão difícil essa conta, né? Vamos lá, 22 menos 6 dá 16. 16.500. Pronto. E agora só tem que fazer... E aqui, não esquece do x, cara. Então, meu x vai ser igual a quanto? Não sei. Pega a calculadora e descobre. É 16.500. 16.500 dividido por 5,5. 3.000. Então, põe o cifrão. Então, em um banco, ele tirou 3.000 de empréstimo e no outro, ele tirou 1.000. Então, é isso. Então, vamos deixar aqui como x1, ele tirou 3.000 e x2, no outro banco, na outra conta lá, ele retirou $1.000. Para ficar redondinho, coloca os ponto 2 zeros aqui para indicar os centavos. E é isso. Vamos verificar a resposta. Então, 3.000 foi pego de empréstimo a 7% e 1.000 foi pego de empréstimo a 1,5%. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante, eu não coloquei, tá? Porque se tu tivesse... Aqui não é tanto faz em qual banco ele pegou quanto. Aqui tu tem que dizer. Então, vamos voltar e ver se eu tenho como afirmar isso. Então, o meu x1 aqui, o meu 3.000, ele foi pego de empréstimo nesse que seria o 7 por 100. Ó. O meu x, nesse caso, está sendo multiplicado pelo 7 por 100. E foi o que eu fui trabalhando até o final. Foi o meu x, que eu encontrei o valor dele. O meu y, que seria, que a gente não colocou, é esse daqui, ó. E esse foi pego, esse valor aqui, foi pego a 1,5%. E é fácil de ver, né, pô? O teu x é 3.000, logo foi pego R$1.000 aqui, tu bota substituir por 3.000, tu pegou 1.000 a 1,5%. Então, vamos colocar aqui a, esse aqui foi pego a 7%, esse 3.000, e o outro aqui, o 1.000, foi a 1,5%. A 1,5%. Nesse caso, a gente tem que deixar explícito isso. Muito bem, feito isso, a gente segue a vila. Vamos lá, segue a vida, né? Eu acho que eu falei a vila, não é a melhor coisa do mundo. Agora, aplicação envolvendo misturas. Cara, até que esse livro é legal. Ele tem exercícios bem interessantes mesmo, pô. Só que falando em exercícios interessantes, a gente continua no próximo vídeo. Até mais. A gente se encontra por aí qualquer dia, qualquer hora. Não sei quando, mas a gente se encontra.